continuidade do estudo. Agradecer a todos que estão presentes. É uma alegria a gente poder contar não só com os desencarnados, mas com os encarnados também. E o estudo de hoje, quando me veio o tema, confesso que eu fiquei assim meio reticente a gosto, meio do desgosto. Porque quando eu era pequeno, tinha aniversário na família que era no mês de agosto. E como tinha aniversariante na família que era no mês de agosto, eu pensava, gente, essa pessoa então, coitada. Coitado. Ele deve ser alguém que realmente tem algum problema, ou então, infelizmente, não vai ter a vida tão boa, né, da minha família. Mas... E agosto, realmente, eu passava agosto doido para que chegasse logo setembro. Até porque também, depois chegando setembro, chegava outubro, era meu aniversário. Então, já tinha seus motivos. Mas são lembranças que eu trago da infância, e realmente a gente vê como é que tem certas ideias, certas crenças e superstições que a gente nasce com elas. Quando eu digo nasce, é porque já traz desde a infância influência dos nossos pais, da cultura que nós vivemos, dos momentos que nós estamos passando, com certas ideias, certos conceitos que vão sendo colocando no nosso sangue e vão fazendo parte da nossa vida. É incrível isso. Só que a questão isso, a questão de agosto, está ligada às questões das superstições, né? Como bem colocou a Nária na abertura do estudo. E eu acho que é isso que nós temos que focar hoje, nesse estudo dessa noite, e tentar entender um pouquinho o que são essas crendices e superstições, ver qual é o nosso papel nisso, e como que a doutrina espírita vê essa questão das crendices e das superstições. E é isso que é importante a gente começar a entender como é que são essas crenças que levam anos, séculos, às vezes, a visão da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos traz com relação a isso? Tem crenças que são bem antigas. Outro dia eu estava passando debaixo de uma escada, eu não esqueço disso. Eu estava com um colega que não era espírita, e era bem mais garoto, bota uns 20 anos atrás. E eu lembro que quando eu vi a escada na calçada, eu já tinha todos os meus conceitos firmados da doutrina espírita, né? Mas eu lembro quando eu vi a escada, eu vi a coisa, eu desviei e passei por fora. O colega que estava do meu lado não perdeu tempo. Tá vendo? É espírita. Aí, ó. Deixou a escada e passou por fora. Não passou por debaixo da escada. Aí eu olhei para ele e falei, já viu aquele balde ali? Vai cair na cabeça do primeiro passar por baixo ali, um descuido do pintor que está lá. E ele estava achando que eu tinha passado por fora justamente pela questão do medo, de passar por debaixo da escada. Mas o meu receio ali era de passar por ali e tomar uma tintada na cabeça, um pincel, alguma coisa, porque eu vi que ele estava pintando de um jeito descuidado. Mas ele perdeu tempo, né? Tá vendo? É espírita lá, viu? Viu? Outra vez eu ganhei de presente um chaveirinho que era um pé de coelho. E eu usava, foi ganho, né? Foi um presente que me deram. Aí eu comecei a usar aquilo ali, mesma coisa também, né? Pela tarde fraterna, encontro de juventude, mocidade. Essa também era bem garoto, nos primeiros encontros da mocidade, e eu estava lá com aquele chaveirinho pendurado com pata de coelho, né? O dirigente da reunião logo, puxa vida, você está estudando aqui, está usando uma pata de coelho. Nada contra, não tem problema. Mas, só um minutinho, tá? Está levando seu coelhinho. Essa questão da pata de coelho é interessante, assim como a questão da escada. E são coisas antigas. Essa questão da escada, ela lembra, se a gente for olhar um pouquinho na história, no tempo, chega lá na época dos faraós. Porque aquele desenho triangular que fica quando você olha uma escada inclinada, remonta, como eu falei, um triângulo, e aquilo para os egípcios da antiguidade, o triângulo era um formato sagrado, considerado sagrado. Você não podia cruzar aquilo ali. E a escada tem o mesmo formato. O pé de coelho, ele já é um pouquinho mais recente. Mas é interessante, não é um pé de coelho qualquer que vai dar sorte, não. O coelho tem que ser morto numa sexta-feira, por um determinado tiro, e tem todo o detalhe, senão o pé de coelho não tem efeito. Aí você tem que ter um pé de coelho para poder fazer efeito daquela forma, senão não vai te dar sorte. É incrível, a gente começa a ver certas coisas
E os gatos, coitados dos gatos, né? Se for preto, né, o cartaz do gato. Você tá brincando, eu fui contar pra minha avó, vó, vou casar em agosto. Ela, minha filha, mas agosto é mesmo desconto, vó. Eu já chego assim, não, ninguém casa em agosto, eu tô casando com desconto. Então, viu? Mês de desconto, mas pô, agosto, mês de desconto. Parabéns. Mas então, essa questão, já vem de tempo, né? Eu estava falando do gato é da Idade Média. O pessoal se assustava com a questão do gato, porque associava o gato às bruxas, que alguns tinham gato. E aí, consequentemente, começava a pensar que, opa, tem gato, tem maus espíritos, tem bruxa. E se passar um gato preto então na frente, acabou. Tem gente que não cruza com gato preto de forma alguma. Tem desespero e pavor daquilo. Eu fui fazer uma pesquisa só para poder trabalhar esse tema essa noite, e eu comecei a ver as primeiras edições do Reformador, lá de 1924, início do século passado. Gente, eu achei coisas incríveis, coisas que até me fizeram lembrar a infância, que eu nem lembrava. Eu fui lembrar que meu pai, quando era pequeno, ele botava atrás da porta pendurada uma ferradura. Isso eu peguei ainda. Eu peguei, eu nem lembrava mais daquilo, mas quando eu li a revista Reformador, estava lá escrito coisas que eram supersticiosas naquela época. Era ferradura. Eu, quando era pequeno, detestava entrar num local cheio de teia de aranha. Mas havia uma superstição também de que a aranha trazia riqueza, felicidade. Se tinha aranha, opa, mata não, porque é dinheiro. A aranha é dinheiro. Então, você entrava em certas repartições e tinha aranha, e o pessoal não limpava, não tirava não, porque acreditavam que se tirasse a gente de graça. Aí vai a aranha, vai a vassoura atrás da porta, né? Chegou aquela pessoa que você não gosta, bota a vassourinha atrás da porta ali virada ao contrário. Eu, quando eu chegava em casa com o guarda-chuva todo molhado, eu não podia abrir em casa de jeito nenhum, minha mãe me deixava. Se eu abrisse o guarda-chuva dentro de casa, abrir o guarda-chuva dentro de casa é morte. Não pode. Sonhar com pessoas sem dente é morte. Sonhar com pessoas sem dente, sonhar com dente dói. Chinelo virado. Chinelo virado, tem uma passagem de 1924 também, na Reformador, que é muito curiosa, né? Nem com relação a essa questão da morte. Mas conta que um senhor bem conhecido à época, o nome dele era Dr. Irajá, ele foi passar um final de semana numa fazenda em Minas. Ele chegou na cidade bem interiorzinho mesmo, daquela época. E naquela cidade, ele ficou hospedado na casa de um casal que tinha um grande terreno, enfim, uma fazenda. Quando chegou a noite, na hora de dormir, começou o cachorro a ficar uivando lá fora. Uivava, e ele não conseguia dormir, até que ele chegou para o pessoal que morava na casa: olha, eu não estou conseguindo dormir aqui, estou sem condições, porque esse cachorro está uivando o tempo todo. Aí disse que a senhora chegou, meu filho, se esquenta não, vou resolver teu caso. Ele voltou para o quarto, daqui a pouco o cachorro parou de uivar. Ele acabou que não dormiu com o gato, o que ela fez com o cachorro? E aí chegou na manhã do dia seguinte, tomando café: olha só, eu não estou entendendo. A senhora disse que fazia alguma coisa e o cachorro parou de uivar. Eu fiz, e você não sabe? Eu só virei o chinelo ao contrário. Essa passagem do chinelo também tem esse conto lá em Minas Gerais. Eu não conhecia. Ela diz que virando os chinelos ao contrário, o cão parou de uivar. Coincidência ou não? Ele foi tomado como uma superstição naquela época. A crença dela era tão forte, né? A crença tão forte. Eu lembro que uma vez eu era garoto, meu pai recebeu uma carta em casa, meus pais. E a carta tinha mais ou menos esse teu aqui, eu até gravei para trazer para a gente poder ler. Tem que pegar o óculos, não tem jeito. É muito interessante. Boa sorte. Já começa assim: tire 9 cópias e remeta a 9 pessoas a quem deseje sorte. Esta cadeia, ou seja, essa corrente, que foi iniciada por um coronel do exército americano e tem de dar 3 voltas ao mundo. Faça-o sendo possível, 24 horas depois de ter recebido esta, e não rompa a cadeia. Conte 9 dias depois de tirar as cópias e receberá o benefício. Caso contrário, terá um desgosto. Parece aquelas correntes que a gente vê hoje em dia no Facebook, né?
pega, não corte, não colhe. Você tem que escrever isso aqui que eu escrevi, depois você reparte, transfere para os outros amigos. Já vi isso no Facebook. Ou então no WhatsApp. Você abre o WhatsApp, está ali corrente, né? Então, tem aquela corrente ali que você vê, não tem que passar isso para alguém. Isso aqui é de 1930. Eu tirei isso aqui, está no artigo do Reformador, Inqualificável Superstição, novembro de 1930. Quer outra? Eu não vou ficar falando só das superstições, não. A gente vai pular para aquilo que interessa. Mas só para ilustrar até que ponto que chega a nossa crendice, nossa crença no de acreditar nesse tipo de coisa, ter fé que funciona. Olha essa outra aqui, ó. Prezadíssimo irmão, queira ter a bondade de copiar e remeter a 10 pessoas de suas relações de amizade. Felizmente, uma grande surpresa e imensa satisfação terá o estimado irmão no 10º dia, a contar da data em que receber estas linhas, sendo completamente realizado dos seus maiores desejos. Trata-se de uma comunicação espírita. Aí tem uma interrogação aqui que o autor do texto do Reformador coloca. Muito, e seria importante, muito séria, uma comunicação espírita muito séria, e seria importante, e quem tem a honra de lhe escrever é uma pessoa idônea, muito sua amiga, que lhe deseja sinceramente a sua felicidade, e pede-lhe pelo amor de Deus do próximo. Absolutamente, não quebra essa cadeia da sorte, etc. Reformador de 1924. Gente, em 1924, isso aqui. Não mudou muita coisa não, né? O curioso é que não mudou. Eu estava falando da carta que a gente recebeu em casa, eu lembro até hoje. Né? Engraçado que eu comecei a fazer esse estudo, comecei a pensar nesse trabalho, e me veio justamente lembranças da infância. Eu lembro como é que nós ficamos em casa quando apareceu uma carta sem remetente, e dizendo lá, você tem que pegar essa carta, copia. Naquela época era carta, né, e-mail, né? Copia, bota os selos, 10 cartas, vai no correio e coloca todas as pessoas que você conhece. Senão uma desgraça vai acontecer. Eu lembro disso. Aí eu lembro que meu pai é católico, que minha mãe também, olharam assim um para o outro, e agora, o que a gente faz? Vai ser melhor fazer, né? Porque senão vai ter uma desgraça, né? Eu acho que fizeram, não sei, eu já tenho 5, 6 anos de idade, eu acho que fizeram. Mas imagina. Então a gente começa a ver como é que influencia na vida da gente certas coisas, certas superstições. Richard Simonetti, ele tem 2 textos que ele traz para a gente falando sobre justamente essa questão de superstição. E ele conta 2 histórias que são interessantes, que são fatos que ele descreve. Um deles é o seguinte: tinha um rapaz que tinha um hábito de colocar a foto dos filhos no carro. E ele sempre que saía colocava a foto lá dos filhos no carro. Era segurança, era o talismã. Era a forma que ele tinha, que ele acreditava que tendo a foto dos filhos no carro, nunca ia acontecer nada. Até que um dia ele esqueceu aquela foto. Não deu outra. Se acidentou, desencarnou. Ele conta que um conhecido dele, sabendo da história, passou. Peraí. Se ele tinha, nunca aconteceu nada, um dia esqueceu, ele se acidentou, o que eu vou fazer então? Eu vou botar uma foto dos meus filhos no carro. No primeiro dia que colocou, se acidentou e morreu. Aí vocês pensam assim, gente, qual é a relação entre uma coisa e outra? Mas as pessoas se ligam com certas coisas e é incrível como é que passa a fazer parte da vida da gente. Uma outra história, essa história é muito comum nos Estados Unidos, e até para efeito de pesquisa, era de uma menina que num determinado período de frio, um inverno muito rigoroso, ela pegou uma pneumonia e ficou muito adoentada. Essa história também Richard Simonetti aborda um dos estudos dele. E ela começou a todo dia ir na janela da sala dela, enfim, da casa, de algum cômodo, e olhava uma trepadeira, uma plantinha que crescia no quintal do vizinho. Que começou a perceber que quando ela ficou doente, começou a perder as folhas. Todo dia ela acordava e até lá olhava uma folha a menos, eu tenho um dia a menos. Chegava no outro dia, acordava doente, cada vez piorando. Nossa, 2 folhas caíram, ia se adoentando. Ia ficando numa situação mais crítica. Até que ficou faltando uma folha. Eu vou morrer. Passou-se um dia, a folha estava lá. Passou-se outro, e ela estava ainda deprimida, ela começou a ver, nossa, aquela folha está lá. Passou outro dia, ela foi lá,
aqui não é um sinal. Deus está falando que eu tenho que viver. E começou a melhorar, começou a se recuperar, começou a ficar boa e se recuperou da pneumonia que ela estava passando. Tempos depois foram descobrir que um pintor local, triste com a situação dela, vendo o que ela estava fazendo, resolveu pintar uma folhinha ali. Todas caíram. A que não caiu foi aquela que ele deixou pintada. E ela acreditava piamente que aquilo ali era uma mensagem de Deus falando para ela que ela não ia desencarnar. E a gente percebe como que influencia na vida da gente. Ela é que tinha todas as condições do ânimo de estabelecer as condições de melhora dela. Mas ela estava entregando a realidade dela, a vida dela, o futuro dela, naquelas folhas, na crendice, na superstição de que aquelas folhas caindo ia levar à morte. E o cara estudava nos Estados Unidos, provando que a pessoa tem um poder, capacidade de, se ela tiver o ânimo, se ela tiver a motivação, ela tem capacidade de se recuperar de outras vezes. Tirei aqui. Bom, tem uma outra passagem, essa daqui também é interessante, mas essa aqui já tem uns comentários de Kardec e a gente começa a adentrar no que vem do esclarecimento do Espiritismo com relação a crendice e superstições. Essa daqui está na Revista Espírita de maio de 1860 e conta um caso que havia uma determinada pessoa que ela fazia previsões. Ela dizia o que ia acontecer com as pessoas e naquela época, aqueles que eram escalados para o exército, chamados conscritos, eles muitas vezes eles iam ter determinados postos pelos números em que eles fossem admitidos. Então, muitos deles pagavam a esse senhor que dizia, não, o seu número vai ser tal, se você me disser, se você me pagar tanto, seu número vai ser esse. E várias pessoas pagavam esse senhor que fazia uma previsão, não, você tem que chegar a tal dia, o teu número vai ser esse. Acabou para algumas pessoas, não deu certo nada. No final das contas, descobriram que ele estava fazendo era uma grande forma de... Ele estava arranjando uma grande forma de roubar de todos ali o dinheiro, né? E teve gente que acusou até o espiritismo na época. Poxa, se tem gente que faz isso, é sinal que tem certos conhecimentos que é típico do espiritismo, que está aí, está aparecendo. E Kardec ele faz certas colocações muito interessantes, algumas vale a pena a gente ler aqui. Uma delas, por exemplo, na maioria das crenças populares, há quase sempre um fundo de verdade, embora desnaturada e amplificada. E por que ele comenta isso? Muitas vezes, algumas crenças, sim, têm um fundo de verdade. Não está nessa revista espírita, mas tem outras passagens que Kardec estuda, e ele faz uma comparação, por exemplo, à época daqueles doentes, como é que era o nome? Enfim, dos vários tipos de espíritos que os ingleses, os escoceses, os franceses viam e atribuíam como maus gênios. Haviam, por exemplo, na França, que na época de Kardec, que diziam que ele chegava nas casas, fazia determinadas coisas para aprontar com aquela casa, e se ninguém se envolvesse com ele, ele trazia o trigo do vizinho para poder botar na casa. Então tinha que deixar ele fazer certas coisas. E é o que ele fala. Certas crendices até têm um fundo de verdade. E por que ele coloca que é um fundo de verdade? Porque tem espíritos de todo jeito, a todo tempo à nossa volta. E se há vários espíritos à nossa volta, muitos deles vão estar influenciando a gente. O que ocorre é que nós transformamos esses casos em superstição. Nós ampliamos aquela história. Então, são os acessórios, as falsas aplicações que, a bem dizer, constituem superstições. Ele diz aqui, assim é que os contos de fadas e de gênios repousam sobre a existência dos espíritos bons ou maus, protetores ou malévolos. Ou seja, acaba que certas superstições também tem a ver sim. E tem uma outra parte aqui que ele dá complemento. Mas o homem raramente se contenta com a verdade, que lhe parece muito simples. Pela imaginação ele a reveste com todas as quimeras e é então que cai no absurdo. Que é o que muitas vezes fazemos. As aparições, por exemplo.
Se a gente vê um estudo sobre aparições que Kardec fez na Revista Espírita em dezembro de 1858, ele conta diversos casos de aparições de espíritos em alguns lugares, etc. E que as pessoas começam a falar subversão para aquele lugar assombrado. Começa a criar um monte de ideias que vão começando a delinear a vida da pessoa, sem estar à luz do esclarecimento necessário. E ele ainda fala aqui, a existência dos espíritos enganadores que pululam à nossa volta, como nosso amigo estava falando ali, em consequência da inferioridade do nosso globo, como insetos nocivos num pântano e que se divertem às custas das pessoas crédulas, predizem-lhe um futuro quimérico, sempre próprio a lisonjear seus bons desejos. É um fato cuja prova nos é dada diariamente pelos médios atuais. O que ele quis dizer com esse parágrafo aqui? Quantas pessoas não vão a determinar... Isso até hoje, não precisa ser em dezembro de 1860, não. Às vezes a gente vai em determinados locais procurar certas soluções. E muitas vezes as soluções que nos são colocadas ali, por médios, muitas vezes são soluções que queremos ouvir. Porque a nossa presença ali, juntamente com aqueles que têm aquela sintonia com o que estamos querendo ouvir, estão ouvindo, se estiverem a fim de se divertir com as nossas realidades, podem muito bem trazer certas coisas que não conferem com aquilo que realmente vai acontecer. E assim, muita gente também, quando a gente lê a introdução do livro dos Espíritos, que fala sobre os opositores do Espiritismo, a gente começa a perceber que muitos à época, quando o Espiritismo começou todo o seu início, muitos criticaram, porque iam até determinado local, aquele ali se diz médium. Pô, mas é isso que ele está falando para mim? Muitas vezes os espíritos que respondiam, né, estavam lá com o médium, às vezes é a pessoa mesmo que traz, pela sintonia que tem, pela influência com aquilo que se conecta, e a resposta que vai dar simplesmente é aquela que ela quer ouvir. Ou que aqueles espíritos querem tornar real para ela. Quando foi em 1859, um príncipe escreveu para Kardec, na Revista Espírita. Ele coloca assim, a S.A. Príncipe EG, ele não dá o nome, né? E ele fala assim, Kardec: Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde permita os tais conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo em poucas palavras. Ou seja, alguém escreveu para Kardec pedindo explicações. E ele faz a seguinte pergunta: as crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média, e assim não devem ser endossadas? Aí Kardec fala assim: as pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas? Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa, deixa de ser quando se torna verdade. Ou seja, se a gente tem alguma coisa que acredita que é superstição, é porque tem alguma coisa nesse meio que é falso. No momento em que a gente coloca a realidade, que esclarece os fatos, deixa de ser superstição e passa a ser uma ideia verdadeira. Isso é o que ele quis dizer. A questão do gato assusta? Sim. Pode ter alguma coisa de verdade nisso? Pode, não pelo gato, coitado, mas pela influência que se tem próximo daquelas pessoas que estão ali com outras conexões que infelizmente não são de boa sintonia. Ele continua: está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Aquilo que ele comentou antes, né? Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe à nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Isso é que é a diferença, e a gente começa a ver o papel do espiritismo com relação à questão das crenças e das superstições. Porque no momento em que a gente começa a colocar à luz certas realidades, certas questões, começa a questionar aquilo que a gente está vendo, mas não questionar puramente por questionar, questionar pelo ar da razão, da inteligência, avaliando.
Por que se eu passar por debaixo da escada, eu vou ter azar? Qual a razão? Qual o motivo? Por que se um gato preto cruzar a minha frente, eu vou ter azar? Explica. Qual a razão disso? Espelho quebrado. O espelho quebrado. O espelho quebrado, ele vem, se eu não me engano, de Roma, essa história. Até vale a pena comentar que antigamente, em determinada situação, as pessoas iam olhar no rio para poder ver a sua imagem. Se ficasse distorcida, significava que você poderia estar com a morte próxima. Quanto mais distorcido estivesse, um determinado local em que as águas eram planas, você estaria possível de morrer o mais próximo possível. Né? Ou seja, se quebrar o espelho, aí foi a coisa evoluindo, quebraram o espelho, né? Ficou bonitinho, né? Quebrou o espelho. Opa, 7 anos de azar. Por causa de um espelho quebrado. Gente, se 7 anos de azar trouxesse espelho quebrado, eu, desastrado que sou, eu nunca mais teria sorte na minha vida. É até interessante que se tem um azar, né? Tem gente que coloca assim um azar. Eu sou azarado, eu tenho sorte. Não é bem assim. Se a gente for acreditar em azar e sorte, a gente está dando espaço para acreditar que não existe, que o acaso existe. É interessante colocar isso aqui, porque olha só, por muito tempo, por exemplo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Imagina, aparições que havia, não era fantasma, era isso, era aquilo, e aí veio o Espiritismo trazer certas questões, clarear que certas coisas realmente não eram decorrentes de superstições, de coisas que poderiam ser lendas, crendices, etc. São fatos que aconteceram, espíritos que apareceram e lá estão. Ele continua também, em um ponto que ele fala que é assim, ó, deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias absurdas que degeneram em superstição. É interessante que o ser humano antigo, né, ele trabalhava no campo, e se uma condição no campo gerava uma boa colheita, e geralmente associado a algum fenômeno natural, aquele fenômeno natural é endeusado. E quando aquele fenômeno natural que ele tinha endeusado acontecia, a minha colheita vai ser boa. Passagem de um cometa, desgraça. Por quê? Fatos históricos, passagem de cometa que levaram a desgraça. Levaram não, que ocorreram desgraça logo após a passagem de cometas, né? E a gente começa a ver como é que essas coisas acontecem. Ou seja, tudo causa da imaginação que se detém no limite do possível. Aí ele fala aqui assim, ó, mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparece e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas e virtudes dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra ridículo. E é assim que ele termina esse texto. Quem é que não se assusta com a sexta-feira 13? Está empolgada hoje. Outro dia fizeram uma pesquisa e descobriram que nos Estados Unidos uma das fontes de mais prejuízo que tem é quando tem a sexta-feira 13. Muita gente não vai trabalhar, deixa de produzir, muita gente deixa de fazer um monte de coisa, não sai, por causa da sexta-feira 13. Coitado, o que tem a ver uma sexta-feira? O que tem a ver o número 13? E aí começam a trazer um monte de coisas, um monte de histórias. Lua cheia, então, pior. Lua cheia? Nossa. Tem palhaço assassino. Olha o que a outra falou aqui. Sexta-feira tem palhaço assassino. Vê que a geração são diferentes. Na minha época, sexta-feira, lua, era coisa de lobisomem, né? Agora não, agora é palhaço assassino, né? Que é o que se viu em Londres há pouco tempo atrás. Gente, essa questão de superstições, ela está falando aqui, é bom que ela me lembra o que a gente às vezes faz sem querer. E é bom sempre alertar. A questão das superstições que a gente traz desde a infância. A gente não se dá conta, mas por meio de passagens, de musiquinhas, de algumas coisas, a gente começa a criar superstição já desde cedo, às vezes na criança. O homem do caixote, né? Eu brincava com essa daí, olha, o homem do caixote vai te pegar. No shopping, o saco, etc. O bicho papão.
Nossa, outro dia eu fui cantar uma canção de niná para ela, lembrando quando era criança. Murupututu de trás do curuzu, pega essa menina. Eu não lembro qual era a musiquinha agora, esqueci. Ela, papai, o que é murupututu? Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, olha só, eu mesmo ensinando umas coisas para ela e ela me questionou. Eu falei, que bom. Que bom. Ela me corrigiu, eu falei, gente, é o tipo de música que vai assustar alguém. Bicho papão. Nossa, a gente começa a ver a boi da cara preta. Eu, quando era pequeno, não queria ver boi, porque eu achava que boi, se fosse cara preto, ele ia me assustar, entendeu? Então a gente começa a perceber qual é que é a influência que tem. E a gente acaba criando a criança nesse círculo, trazendo essas ideias, e quando a gente é adulto, movido até por aquilo que nós aprendemos em outras encarnações, não só nessa, pelaquela história, nós estamos encarnando aqui, possivelmente, não a primeira vez. Grande maioria de nós já vem de diversas encarnações que notam anos nos quais esse planetinha aqui estava envolvido em várias superstições. E nós vivenciamos ela duramente, por várias vezes, por vários anos, por vários séculos. Encarnava, superstição. Desencarnava, continuava. Encarnava, superstição. Desencarnava. Hoje em dia, a gente já começa a ter uma percepção pela questão da crítica, da inteligência, no caso da doutrina espírita, pelos esclarecimentos que nos traz em relação a diversas questões, mas ainda assim nós nos prendemos sem querer, sentimos dificuldade para poder suprir certos problemas. A força do pensamento, né, mano? Sim, aí entra a força do pensamento, né? E a gente não sabe como que isso às vezes pode influenciar a gente se a gente começar a dar asas para essas ideias. No livro Ação e Reação, André Luiz, ele tem uma passagem que eu achei excelente até para trazer para cá, porque ela começa a nos fazer refletir um pouquinho do que isso pode influenciar a crença e acreditar em certas superstições. Ele conta nesse livro que ele chegou num local com os mentores que estavam acompanhando o trabalho, e num determinado local em que ele estava, parecia como uma grande estação, uma grande rodoviária, um local aberto, onde ele via nitidamente diversas pessoas em determinados cantos, como se estivesse chegando de uma viagem. Até que o mentor espiritual, Silas, isso está no capítulo 4 da Ação e Reação, ele comenta que ali realmente era um local onde ia parar um determinado veículo, ele não coloca veículo, ele usa outro termo, que ia chegar um determinado veículo, vamos colocar assim, para poder trazer alguns desencarnados que tinham recentemente saído do plano terrestre, deixado o plano terrestre. E André Luiz, ele começa a acompanhar aquela movimentação, pessoas em determinados cantos ali questionando, querendo entender o que tinha acontecido, vários socorristas dando apoio. E no momento para naquela estação, naquele local onde ele está, aquele veículo, e desce diversas pessoas que aparentemente estavam numa situação triste e tinham acabado de desencarnar. Uma delas era uma moça, talvez pelos seus 40 anos, enfim, não muito, já ainda nova relativamente, e ela estava num estado crítico, estava num estado muito triste, agoniada, estava desesperada. Quando ela vê Silas, que era o mentor que estava ali ajudando os trabalhos de André Luiz, o mentor espiritual, ela vai correndo para ele e fala: Padre, pelo amor de Deus, me perdoe. Aí André Luiz começa a olhar assim, meio pasmo aquela situação, e ela está ali: Padre, eu sei que eu fiz errado, eu estou aqui que eu quero pedir perdão, mas por favor não me deixe morrer, porque eu não quero morrer, está muito cedo, eu não quero morrer ainda. E ela começa a falar com ele como se estivesse confessando. Silas fala para André Luiz que ela tinha uma fé muito forte na igreja, ela era católica, muito ferrenha. E ela, por algum motivo, olha para Silas e acha que ele é um padre. E começa a contar: por favor, me perdoe, eu sei que eu não mereço um perdão. Ela começa a falar várias coisas e começa a contar a história dela. A história que ela conta era que ela era filha de uma atriz, de uma senhora que à época não era muito bem aceita a profissão dela. O marido havia deixado a esposa, a mãe no caso dela, havia deixado a mãe ainda na infância sozinha, porque não quis aceitar as condições dela como uma atriz à época. E a mãe, com todo esforço,
mantendo o cuidado, o carinho, cuidou dela, fez com que ela crescesse, ou seja, foi uma mãe exemplar, a par da carreira, que à época era considerada discriminada. E ela conta, chorando ali, suplicando com o padre que perdoe, porque ela sabe que ela vai para o inferno. E ela conta que chega um determinado momento na vida dela, ela encontra alguém com quem ela ia desposar, e no dia do casamento, depois que ela casa com essa pessoa, ela pega a mãe e expulsa de casa. Porque ela tinha que manter certas posições com o marido, com o esposo. E a mãe dela era uma atriz, que para a época não era muito aceito. E ela expulsa a mãe. Na frente do marido ela expulsa, diz que a mãe roubou ela, diz que a mãe não prestava, era isso, era aquilo. Mas nem ela sabia que ela tinha sido uma mãe maravilhosa e amorosa com ela. E ela desencarna. Ela desencarna por volta dos seus 40 anos. E quando ela desencarna, no momento, André Luiz conta isso no livro, que ela começa a lembrar dos fatos que aconteceram na vida. Aquilo que tinha passado em branco, a época que ela fez, errou, etc., mas ficou na mente dela, na cabeça. Porque ela tinha aquele remorso guardado no íntimo. No íntimo encarnado. Mas no desencarnado não tem como esconder aquilo. Ela desencarna com aquele remorso, com aquela tristeza de ter feito aquilo com a mãe dela. E ao mesmo tempo que ela está com aquela tristeza, ela começa a sentir um desespero, uma agonia de que ela está sendo perseguida pelo demônio e que Satã vai pegar ela. André Luiz chega próximo a ela e começa a perceber, quando ele começa a conectar com ela em termos mentais, ele começa a perceber as emanações, os clichês mentais que passam pela cabeça dela. E a primeira coisa que ele vê estampado na cabeça dela era justamente a imagem de um homem muito grande, assim, totalmente tosco, com um rabo, com os pés como se fossem garras, a cabeça com 2 chifres, ou seja, uma imagem diabólica, sentado num trono e ameaçando ela como quem diz: vem, agora está comigo. Ele começa a ver aquilo e ele percebe que aquela imagem que estava ali, ela tinha um ponto de verdade. E aí vem Silas, percebendo os pensamentos de André Luiz, comenta: irmão, realmente esse clichê mental que você está percebendo na cabeça dela é fruto de uma realidade, mas de uma realidade pautada em superstições. Ela, como católica ferrenha, ela tinha certeza, ela tinha plena convicção de que se ela tivesse certos pecados, certos erros, ela ia ser tomada no fogo do inferno. E no momento do desencarne, a primeira coisa que ela lembra foi aquele gesto que ela cometeu com uma falha muito grave com a mãe dela. E aquele gesto começou a corroer ela. E ela começou a lembrar do inferno. E o que Silas explica? Que diversos espíritos, se aproveitando daquela situação, o que eles fizeram? Opa, ela acredita? Agora é que eu vou me divertir. É aquilo que você tinha falado há pouco, né, Roberto? É agora que eu vou me divertir. E se colocaram para ela, se conectaram em processos obsessivos a ela, como se estivesse numa figura de um Satã, como ela imaginava, um diabo, e aquilo perturbava ela absurdamente. E é o que ele explica e deixa bem claro. Na crença católica de haver o inferno, a queima, o diabo, etc., ela acreditou tanto naquela superstição que ela tomou aquilo como realidade para ela. Incorporou na vida dela. E aquilo abriu espaço para quê? Processos obsessivos. E a gente começa a perceber que desencarnar não temos essa possibilidade, mas encarnado também temos. Tem pessoas que sentam à mesa e não podem cruzar o garfo. Porque diz que se cruzar o garfo e a faca, pode estar indicando sinal de morte, alguma coisa grave na família. Eu já vi isso. E as pessoas sentam, a primeira coisa que elas fazem é isso. Ela, opa, está assim? Aí abre o garfo. Solta. Então, modo que o garfo não fique cruzado. Pode virar um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, se nós trabalharmos uma superstição de tal forma que ela possa nos levar a causas graves, pode até nos trazer transtornos graves, transtornos que vão alterar a nossa condição. Aí ele vai falar assim: nossa, lá, o obsediado, está vendo? Um monte de espírito esse para ele. A obsessão começou por ele mesmo, pelas próprias ideias, pelas próprias questões monoteístas que ele trazia, que a pessoa traz e acaba
fazendo com que acredite naquela ideia e abra espaço para obsessão, para processos obsessivos. E desencarnado, então, olha o que a gente pode levar para o outro lado. As ideias fixas, né? Sim. Ideias fixas, né? Monoteísta, como fala, né, a lei do Evolução em Dois Mundos. Tem pergunta? Tá curiosa. Oi? O que é? Qual é a pergunta? Fala. É que assim, pra que acreditar nisso tudo se a pessoa sabe que não é verdade? Porque falta a fé e a razão. A coisa mais importante, que é que você vai puxar agora para a gente poder terminar o estudo dessa noite. Que é a coisa que mais atrapalha e faz com que a gente perca. É justamente a questão da fé e razão. Porque no momento que nós acreditamos em determinadas coisas, é porque nós temos fé que ela acredita, que ela existe. Mas é uma fé não raciocinada. É uma fé que, infelizmente, a gente crê que aquilo existe, crê que determinados fatos vão acontecer, porque a gente não para para pensar. É uma fé que não é raciocinada, é uma fé que não é trabalhada, é uma fé que não usa inteligência. E é uma fé que, no momento em que a gente se deixa levar pelos fatos, e a gente entrar, mergulhar naquilo, acreditando que realmente é, quando não é verdade, não foi avaliado, pode até gerar um fanatismo. Como está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma fé que não é raciocinada pode até gerar um fanatismo. Você não para avaliar aquilo que você está acreditando. Existe uma diferença que é colocada nesse mesmo capítulo do Evangelho, que é a fé humana e a fé divina. O Espírito Protetor explica que a fé humana é aquela fé que infelizmente ainda nós temos. Aquela fé que gera dúvida, a incerteza, que nos coloca frágil diante de diversas situações. Mas o que a gente esquece principalmente é a fé divina. E o que é a fé divina? É a fé com simplicidade. É a fé com aquela humildade, com a crença de que realmente as coisas que nós estamos acreditando têm um porquê. É como a espiritualidade coloca lá no capítulo 19, como eu falei, que é aquela fé que você tem plena certeza de que as coisas que estão acontecendo têm um porquê resguardados à divina providência. Um gato preto vai passar à minha frente, não vai me acontecer nada. A não ser que a divina providência tenha estabelecido alguma coisa para mim. E aí você entra naquela questão da paciência, da tranquilidade, da humildade perante o Criador. Quando você começa a ter uma fé divina. Quando você começa a ter uma fé em que você realmente vai estar pensando com muita mais tranquilidade, muito mais paz nas coisas que você acredita. E você para investigar, entender o que está acontecendo. Você estuda, você avalia o que está sendo falado para você. Toda fé que se coloca de uma forma tem que ser desse jeito, impõe-se pela violência, pela força, é aquele trabalho de fé que muitas vezes não tem respaldo, não tem base. É aquela fé que, como já disse, não é raciocinada e não tem como se sustentar. E se não tem como se sustentar, muitas vezes ela parte para a violência, para a força, para a imposição, para o medo, para a superstição. E essa fé que a gente não pode deixar trabalhar. É a fé que a gente não pode se mover e deixar se mover por ela. Agora a diferença é a fé que nós temos que ter. Aquela fé, como está na passagem de Marcos, no capítulo 24 lá de Marcos, é aquela fé que move montanhas. Aquela fé que Jesus, quando foi questionado, naquela grande passagem que chega alguém pedindo para poder tirar um espírito obsessor que estava no filho, não fala desse jeito, mas era. E aí chega Jesus, expulsa, até que depois chega um dos apóstolos lá, mestre, por que você conseguiu e eu não consigo? Se tiveres a fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para a montanha se mover e ela se move. É o que ele responde. O problema é que nós não temos fé. Ou se temos, estamos aprendendo. Mas calma, eu falo assim, nós não temos, puxa, eu vou sair daqui triste porque eu realmente não tenho fé. Temos sim. Mas dentro do nosso nível, e agora cabe a gente abrir o nosso coração para ter muito mais tranquilidade, para entender como tem que ser essa fé.
que não é uma fé, como eu vou dizer, uma fé cega, uma fé que nos bloqueia de tentar perceber outras coisas, mas uma fé que nos clareia, que nos dá tranquilidade, a paz, que se sustenta por algo racional. E esse algo racional é como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, é a caridade e o amor. No momento em que você estabelece uma fé fundada nessas bases, aí você começa a perceber, opa, é alguma coisa diferente, que dá sustentabilidade. E você começa a apoiar também na razão, naquilo que é lógico, que é fato. E aí você começa a não ter dúvida mais. A fé é realmente uma fé que tenha valor, como foi colocado lá pelos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela capaz de encarar a razão a qualquer tempo. Se eu tenho uma fé capaz de encarar qualquer coisa, não, eu acredito com base nisso, em qualquer tempo da humanidade, é porque realmente a gente está tendo uma fé adequada. Esse aqui é o ponto que a gente tem que pensar em termos de fé. E não acreditar em qualquer coisa. Porque no momento que a gente acredita em qualquer coisa, a gente está tendo uma fé cega. E essa fé que a gente tem que inspirar a gente. Praticamente, já para terminar nosso trabalho dessa noite, a gente queria só lembrar algumas passagens que Jesus deixou para a gente, tão claras na Boa Nova. E em nenhum momento, quando a gente começa a ler a vida de Jesus, toda aquela fase que ele passou, em nenhum momento ele deixou de acreditar. É incrível, alguém que nasce num berço, que ele nasceu, tantas passagens que teve na vida até o momento do seu desencarne, em um momento ele deixa de acreditar, deixa de colocar ou coloca alguma coisa que nos vai trazer ensinamentos contrários a uma fé de Deus. E aí, lembrando isso, a gente começa a parar para pensar. Gente, então qual deve ser a minha função? Qual deve ser a minha tarefa? O que eu tenho que fazer para poder ter essa fé? É simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o esclarecimento. Isso a doutrina espírita ela traz uma coisa maravilhosa. Não adianta a gente pensar que há gosto ou meio desgosto, você não perguntar por quê. Como foi falado pelas últimas palestras aqui, as crianças que hoje em dia perguntam tudo, por quê? Sejamos essas crianças, por quê? Qual o problema? O que faz o mês de agosto ser tão ruim assim? Não, olha só, cuidado com esse bicho, ou então tira esse guarda-chuva aberto de casa. Por quê? Vamos avaliar, vamos pensar, vamos nos esclarecer. Ah, fantasma? Não, peraí, tem um encosto aí. Eu lembro quando eu era pequeno, usava esse termo, encosto. Tem um encosto em você. Tem encosto? Faça uma prece para o irmão. Abra o coração. Traga paz, harmonia, confiança. Isso é as coisas que mais faltam na gente, infelizmente, no dia de hoje. Às vezes a gente perde um momento, entrega-se um momento de desespero, uma crença de que alguma coisa vai errada pela falta de confiança e fé. A fé que nós precisamos ter em Deus. Nada que passa pela nossa vida são coisas que são ao acaso ou que pertencem a uma superstição, uma crendice, etc. Tudo que foi trabalhado, estamos aqui, são ferramentas, são suportes que nós planejamos ter antes de encarnar e que nos foram presenteados por Deus. Se alguma coisa nos acontece de ruim nessa vida e que nós achamos, puxa vida, isso é ruim, isso é triste, isso é chato, eu estou numa condição ruim, perdi isso, ou fiquei doente, isso aconteceu comigo, nada acontece ao acaso. Seguimos um planejamento que foi estabelecido antes do berço e que vai se concretizar quando nós chegarmos até o túmulo. E após o túmulo, o que nós vamos levar vai ser o que nós aprendemos disso que estamos vivendo nesse momento. Então não podemos em nenhum instante deixar de acreditar nesse planejamento, porque se esse planejamento está ocorrendo, está acontecendo hoje, é porque alguém permitiu. Não precisa nem apontar para cima, né? Pode ser para baixo, para o lado, etc., que ele está em todo lugar. Que é um pai tão bom que também dá um livre-arbítrio, né? Sim, dá um livre-arbítrio para a gente poder escolher. E o que a gente esquece muitas vezes é que esse pai, que nos concede tantas coisas boas, aos nossos olhos às vezes ruins, mas são coisas que sempre são voltadas para o melhoramento. E não acreditar nisso é acreditar que o pai não é bom. Como acreditar que um pai não é bom?
Se eu estou vivendo alguma coisa, é porque esse Pai me concedeu. É porque me deu essa oportunidade. E é porque eu tenho que passar por isso, que depois que eu passar por isso, eu vou ter um melhoramento. Então é isso que nós temos que pensar. Cada vez que nós passarmos por momentos difíceis, cada vez que nós passarmos por situações complicadas, por situações que nos levem talvez à agonia, ao desespero, à tristeza, lembre-se de uma coisa simples: a fé. Mas não a fé humana que duvida, a fé divina que acredita. E a gente vai pensar, então qual é a minha tarefa? O que eu tenho que fazer para fechar o estudo de hoje? Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que eu acho linda. Logo no primeiro parágrafo, primeira coisa, você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira frase está lá, primeiro parágrafo. E ele termina dizendo o que a gente tem que fazer. E lá fala que assim: os Espíritos do Senhor, os Espíritos do Senhor, somos todos nós, que são as virtudes do céu. Olha só, cada um de nós somos as virtudes do céu, aquilo que o céu tem de luz, de bom, de amor, de paz, que foi criado por Deus. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Opa, me faltou aqui. Qual o imenso exército que se movimenta às ordens do seu comandante, espalham-se por toda a superfície da terra, e assim, e semelhantes a estrelas cadentes, iluminam os caminhos e abrem os olhos aos cegos. Olha só como é que ele termina o Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor. Lá no final, o que a gente faz? Estamos espalhados pela superfície da terra, iluminando os caminhos e abrindo os olhos aos cegos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ajudando, amando, clareando, instruindo, que é o que está naquela pergunta dos Espíritos. Qual é a finalidade do Espírito encarnado? Instruir os homens, esclarecer, instruir os homens, orientar o progresso e o progresso das suas instituições. É o que responde à pergunta. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos aqui para acreditar em crenças, superstições, se tem um espírito ruim, se tem um gato preto, se tem um vidro quebrado. A gente não está aqui para acreditar nisso. A gente está aqui para amar. Amar o próximo, amar aquele irmão que está do nosso lado, aprender a amar, aprender a auxiliar e ensinar. Para que a gente possa fazer jus àquela frasezinha lá, que são as virtudes do céu, iluminam os caminhos e abrem os olhos ao céu. Se nós fizermos só isso, já estamos tendo uma fé maravilhosa. E que esqueçamos essas superstições. Noite de paz a todos, tá bom?